Quando aquela avó dizia para você, deixa ele chorar, e vai atrasando a mamadeira. Ele chora, você deixa chorando um tempo, aí dá mamadeira, e vai espaçando até ele dormir a noite inteira. Lembra daquilo? Que é aquela coisa nazista que a avó dizia para você fazer, aquela coisa anticristã, aquela coisa malvada e terrorista que ela mandava você fazer com o seu bebê lindo e fofo. Pois é, quando você faz isso, um fenômeno químico acontece no cérebro. Quando ela está com fome, ela joga uma grande quantidade de catecolamina. Só que, em vez de você enfiar automaticamente na boca a mamadeira e ela produzir o antagonista, não acontece. Então, você joga a catecolamina e ela fica lá. E você vai aumentando a exposição da criança à catecolamina. Como a criança tem uma capacidade de regeneração, uma flexibilidade grande, ela vai desenvolvendo um fenômeno biológico chamado resistência à catecolamina. Com a resistência à catecolamina, toda vez que ela é exposta, a sensibilidade diminui. Ela fica cada vez menos sensível à catecolamina, o que diminui exponencialmente o sofrimento. Quanto mais ela é exposta à catecolamina, menos ela reage. E à medida que ela reage menos, a quantidade de antagonista que você produz é cada vez o quê? Menor. E sem a presença desse composto, você aumenta a oferta de dopamina, o que aumenta em 32% a inteligência do seu bebê. O que aumenta a capacidade de fazer redes neurais, o que melhora o seu desempenho cognitivo, o que melhora a sua capacidade de controlar suas emoções, que naquele livro do Daniel Goleman se chama inteligência emocional. Quanto menos sensível à catecolamina, mais inteligência emocional ela possui, maior resistência ao sofrimento, maior capacidade de lidar com o sofrimento, com a frustração, com situações, problemas. Porque, gente, o mundo é a Disneylândia? Não, né? Você sempre vai ter tudo o que você quer? Sempre que você se apaixonar por uma pessoa, você vai ser correspondido? Vai acontecer de você se apaixonar e a pessoa não corresponder? Não estou afim de você. O que é que você deve fazer? Morrer? Matar-se? Não, entrar em depressão. Você foi criado com todinho e iPhone e tudo mais que você sempre quis. Entrou na faculdade maravilhosa, né? Conseguiu um emprego incrível e veio a crise e você foi demitido. Você foi demitido! Demitido! E o que acontece? Qualquer um pode ser demitido? Isso acontece? O que é que você faz? Se você não tiver problema com catecolamina, você procura outro emprego. Se você não tiver problema com catecolamina, você vai atrás de outra coisa. Mas, se você sofrer de hipersensibilidade à catecolamina, você entra em depressão. Toda vez que você tem um problema, você entra em depressão. Toda vez que alguém diz não, você entra em depressão. Toda vez que alguém não corresponde, você entra em depressão. Toda vez que você tem uma dificuldade, você entra em depressão. Por que a depressão aumentou tanto? É sensibilidade à catecolamina. Um marechal americano estava analisando as contas da União com relação aos custos de saúde. Porque todo soldado tem um seguro de saúde para cobrir eventuais problemas que ele tenha. E os custos estavam aumentando muito. É claro, estava em guerra, lembra? Guerra do Golfo, guerra disso, guerra daquilo. E a quantidade de soldados sofrendo de estresse pós-traumático era muito grande, todos eles fazendo jus a tratamentos psicológicos, psiquiátricos, etc. E ele estava analisando a planilha de custos quando observou uma coisa interessante.
o número de soldados com estresse pós-traumático. E ele começou a analisar e ele descobriu que muitos deles não entraram em combate. Na verdade, eles tiveram surtos de estresse pós-traumático esperando entrar em combate. Na verdade, o estresse foi, ele ficou muito nervoso de esperar entrar em combate. Surtou e teve que ser tratado. Então, havia um grande número de soldados que nem entrou em combate. E ele resolveu comparar com os soldados que sofreram de estresse pós-traumáticos na Segunda Guerra Mundial ou na Guerra do Vietnã. E descobriu que a proporção dos soldados sofrendo de estresse pós-traumático na atualidade é 80% maior. Só que um detalhe, esses soldados têm mais treinamento, mais equipamento, os riscos são infinitamente menores e muitos deles nem entraram em combate. E ele chegou à conclusão, produzindo seu relatório, o problema da América é que nós estamos produzindo muito homem frouxo hoje. Mas tem uma explicação melhor, não é culpa dele, chama-se sensibilidade à catecolamina. Eles têm alergia à catecolamina. Toda vez que um problema, uma dificuldade, uma necessidade de enfrentamento é exposta, eles sofrem terrivelmente. Por quê? Catecolamina. Eles nunca desenvolveram a resistência à catecolamina. Eles estão acostumados à satisfação imediata. Em nenhum momento eles foram treinados em adiar a satisfação instantânea. Não pode, fica traumatizado. Não. Se você adiar a gratificação instantânea, você desenvolve tolerância à catecolamina, aumenta a sua inteligência, aumenta a sua capacidade emocional, aumenta a sua autonomia, aumenta a capacidade de lidar com a frustração, com os problemas, desenvolvendo uma pessoa socialmente mais adaptável, com capacidades cognitivas superiores. Como é que é? Não dê tudo o que ela quer. Como assim? Não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque afeta o cérebro. Diminui a inteligência, diminui sua capacidade cognitiva, diminui sua capacidade de lidar com os problemas, diminui a sua capacidade de enfrentar as dificuldades, diminui sua capacidade de resistir às dificuldades, diminui sua capacidade de se sacrificar pelo semelhante, diminui sua capacidade de lidar com problemas emocionais, diminui sua capacidade de lidar com qualquer coisa na vida. Você vira um problema muito comum hoje na Espanha, que é a geração Nini, ni estuda ni trabalha, vive à custa dos pais até os 40 anos. Por quê? Porque você dá aquela educação toda para os seus filhos e eles ficam nas suas costas. Porque não são capazes de sair e se virar. Nunca precisaram. Você sempre fez tudo exatamente como eles queriam. Você criou o quê? Pessoas incapazes de lidar com a frustração. De maneira que, quando eles são expostos à catecolamina, o que acontece? Então, você diz, todas as pessoas vão te amar. Não, nem todas. Você sempre vai estar bom. Não, nem sempre. Você sempre vai ter uma... Não, pode não acontecer. Tudo sempre vai estar... Não, pode não dar. E o que acontece se não der? Você faz o quê? Levanta e começa de novo. Se vira e faz outra coisa. Muda de direção. Reinventa-se. Procura outra. A fila anda. Vai à luta. Coisas que as pessoas sempre fizeram. Mas que hoje, por causa do trauma de infância, não são mais capazes de fazer. É sofrimento. Ele não está inventando, não está. Ele está sofrendo muito. É um sofrimento tão grande que ele se torna incapacitado. Divórcio, depressão. Depressão, perder emprego, depressão. Qualquer problema, depressão. Está em recessão, depressão. É a resposta. Por que depressão? O sofrimento é grande demais para você suportar. Mas peraí, se alguém disser, eu não amo você, a saída é a morte? Não pode ser outra pessoa? Não, porque eu quero agora. Como assim? Vou dar um exemplo, né? Muitos de vocês estão sentados aqui, lancharam ali, não está bonito aqueles bolos? Quem comeu aquilo? Escovaram os dentes? Não, né? Não dá, a gente ia sentar na palestra. Mas vocês sabem a importância da higiene bucal?
É uma coisa muito importante. Toda vez que a gente come, tem que escovar os dentes. Ok, porque eu tenho uma escova na minha bolsa que eu posso emprestar. Alguém quer emprestada? Olha, eu escovo bem os dentes, uso Listerine e tenho plano dental. Querem emprestada? Não se preocupe, eu lavei depois de usar, posso emprestar. Alguém quer? Por que não? Não, eu sou limpinha. Por que não? É pessoal? Não, eu sou altruísta, eu divido, sem problemas. Não, não é higiênico. Não, isso, não é isso. Vocês vão. Não, não pode, que coisa nojenta, que horror, faz cara de nojo, essa coisa toda. Isso não é meio hipócrita, não? Não notaram? É simples. Vocês não querem uma escova de dente emprestada, que eu lavei, expliquei tudo isso, né? Mas aí vocês vão numa festa e deixam uma pessoa estranha enfiar a língua na sua boca e acham normal. Minha escova é a mais limpinha. E quando é mais de um? Quando a adolescente beijei 3, 5, ela deixou 5 pessoas estranhas enfiarem a língua na sua boca e acha perfeitamente normal. E o pior é que vocês também, ninguém pensa nada, beijou. Assim. Se eu disser que está usando a escova coletiva, que nojo! Língua é mais suja. E quando é mais do que a língua? E mais de um? Vocês sabem que vocês podem pegar hepatite, né? Tem vários tipos de hepatite. C, D, incurável. Né? Você sabe que enfiando outras coisas você pode pegar AIDS, gonorreia, sífilis. Mas essas são boas. Você pode pegar herpes. Mas herpes não é mortal, mas não tem cura. Mas você tem um diagnóstico. E aí você diz assim, se eu pudesse voltar atrás, teria pensado. Por que não pensou? Catecolamina, não é culpa sua. Porque quando o desejo surge, você não consegue raciocinar, lembra? Você não tem dopamina suficiente. Quando você não tem, não pensa. Quando você não tem dopamina, você não tem autocontrole. Você não tem capacidade de pensar antes de fazer. Você não tem resistência. E se não raciocina, faz o quê? Bobagem, que dá origem ao seu divórcio, às suas doenças, às suas escolhas. Se eu pensasse, não fazia dívida. Se eu pensasse, não tinha comido. Se eu pensasse, não tinha feito. Não tinha casado, não tinha... Por que fez? Não pensei. Catecolamina. Muita catecolamina realmente diminui a dopamina, é um resultado natural. Você não pensa nada, porque você quer agora. E não pensa que pode pegar AIDS, herpes, sífilis, nada. Porque você quer agora. Agora, quem tem resistência à catecolamina faz o quê? Será que é conveniente ou não? Devo fazer isso? Vamos pensar. Não, acho que não vale a pena, não. Custo-benefício. Não, vou fazer isso, não. E ela não pega AIDS, nem herpes, nem gonorreia, nem sífilis. Tem casamentos mais duradouros, tem maior capacidade de entrosamento social, tem uma superioridade intelectual nítida, porque ela sempre pensa antes de fazer algo. Porque ela pode, né? É genético? Não, não é genético. É resistência à catecolamina. Quanto maior, melhores os resultados. O experimento ele pegou crianças de 4 anos e treinou-as em adiar a gratificação instantânea. Significa que elas nunca mais comeram chocolate? Não. Elas comeram chocolate depois de esperar um tempo, ou realizar uma tarefa, ou simplesmente esperar por algum motivo. E elas sofreram? Sim. Você sempre sofre, mas dificuldades fazem parte da vida. E é melhor ela sofrer quando tem 4 anos e desenvolver a capacidade de resistir, de se reinventar, de se levantar, de se superar nessa idade, porque é mais fácil, do que quando ela tem 30.
e terá fatalmente que enfrentar os seus problemas. Porque você não vai poder dar mamadeira para ela toda a vida. Não posso sair, que tem que dar comida às crianças. Quantos anos tem? 25. Não sabe comer. Não. Se eu não der, ele vai comer só miojo, tadinho. Não vai fazer mais nada. Não sabe lavar, não sabe nada. Ele precisa que tome conta. Aí, quando ele não toma conta, ele entra em depressão. Eu estou profundamente infeliz. Mas por quê? Porque ela não passa minhas camisas como a mamãe passava. Não, porque ele não faz como o papai fazia. E aí você separa e procura... E aí o sofrimento é muito, muito intenso. Você não é capaz de lidar com nenhuma dificuldade. Quando duas pessoas se encontram, elas estão em dificuldades. O que é compromisso? Mútua adequação das demandas. Mas só gente inteligente pode fazer isso. Só pessoas cognitivas, pessoas que têm capacidade de analisar prós e contras, custo-benefício, possibilidades futuras. Pessoas que são sensíveis à catecolamina simplesmente não conseguem lidar com a espera. Não conseguem lidar com o adiamento da gratificação instantânea. Então, elas sempre caem em tentação. Por quê? Simplesmente não conseguem pensar. Só fazem. E, diante disso, quais são os resultados físicos, mentais e espirituais? Não é que Jesus estava certo? Não nos deixeis cair em tentação. Qual? Todas. Sem exceção. Todas. Inclusive, algumas práticas assim, muito antigas, a gente diz assim, retrógrado, né? Tem os irmãos católicos, o negócio da quaresma, fazer sacrifício. Coisa bárbara. Para quê? Para agradar a Deus. Sim, mas Deus não liga a mínima. O Espírito, não, Deus não vai ligar a mínima. Deus não liga a mínima mesmo. Mas para você é ótimo. Resistência à catecolamina. Toda vez que você, de maneira o quê? Autônoma, faz um sacrifício. O que é um sacrifício? Você abre mão de algo que você quer. Você está fazendo o quê? Desenvolvendo a resistência à catecolamina. Tá? Então, quando eles fazem a criança assim, vamos doar isso, porque está na quarentena, tem que doar. Não, mas eu não quero doar, mas você vai, doa. Mas ele está sofrendo coisa bárbara. Sim, resistência à catecolamina. Não significa que ele nunca mais vai comer chocolate. Ele come. Você até fica com pena, dá. Mas você faz ele fazer. O que acontece? Desenvolve o quê? Resistência à catecolamina. Porque, eventualmente, você vai ter que abrir mão de determinadas coisas, não é? Você podia ter tudo e veio a crise. E veio a guerra. E veio qualquer coisa. O que você vai fazer? Desmoronar. Como normalmente se faz hoje, né? Qualquer dificuldade, qual é a saída? Depressão. Mas para aqueles que não têm problema com a catecolamina, ele faz o quê? A fila anda, né? Ele corre atrás, muda de emprego, muda de vida, muda radicalmente. Ele normalmente não tem dívidas. Não vou comprar agora, estou juntando dinheiro, quero comprar à vista para poder comprar mais coisas. Né? Por quê? Qual é o negócio do crediário? Você quer agora, não tem dinheiro, usa cartão de crédito. São uns juros pequenos agora, né? Quantos por cento? Mas faz um crediário, né? Pega um agiota, faz, daqui a pouco depois você se vira. E dá certo. E depois você pensa, mas eu nem precisava tanto assim. Quando vem a conta, diz assim, por essa blusa eu estou sofrendo. Mas agora não tem jeito. Se eu tivesse... Não pensou, por que catecolamina? Quando vem... Você escolhe alguém pelo tamanho das mamas. Né? É muito comum. E aí tem câncer de mama. Vocês sabem que não dá para saber, né? E se acontecer? Não está mais tão perfeita. Aí diz, mas por quê? Se esse foi o motivo do casamento, é a única coisa que você tem. Mas se em vez disso você pensasse no caráter, né? Sobre valores morais. Mas isso não é tão importante quanto os bíceps. Né? Porque o bíceps atende uma necessidade imediata. Para ver o caráter tem que raciocinar. E nem todo mundo consegue, né?
Não se for sensível à catecolamina. Para você escolher pelo caráter, você tem que conversar antes de beijar na boca. Você tem que pensar se não tem uma doença. Como? É promíscuo? Não. Vale a pena? Não. Só quem raciocina pode fazer essa observação. Quem não raciocina, olha a aparência, eu quero agora, e pega a doença. Ou engravida, ou tem um... Quantos estão casando assim hoje em dia? Parece que não casa mais espontaneamente, né? Vocês lembram o último que casou espontaneamente? Sem hipocrisia. Não, né? Será que você gostaria de casar mesmo? Ou foi porque as circunstâncias? Então, por que não deu certo? Não pensei nada. Por que não pensou nada? Catecolamina. Estava cheio de catecolamina. Eu que precisava agora. Então, o fogo estava te queimando. É o do inferno? Não. Pura impressão. Aí você diz, a carne é fraca. Não, catecolamina. Não tem nada a ver com a carne, nem com o demônio. Catecolamina. Mas isso é muito prosaico? É. E não nos deixeis cair em tentação. Se você aplicar ao pé da letra, significa que você nunca vai fazer sexo? Não. Significa que você vai fazer sexo, sempre que quiser. Só pensa antes. Não depois, antes. Mas para pensar antes, você tem que fazer o quê? Espera aí, vale a pena? Não, então você pode se controlar. Espera uma coisa melhor. Não está valendo, não. Eu vou esperar uma coisa melhor. Lembra? Esse doce é seu. Você pode comer agora. Mas se esperar, você vai ter 2. E aqueles que esperam, comem 2. Que é o dobro do que aqueles que não esperam. É mais ou menos isso. Só que isso chegou ao conhecimento do governo americano e eles entenderam que os processos educacionais utilizados estavam equivocados. Em vez de crianças não traumatizadas, eles estavam produzindo homens e mulheres frouxos, incapazes de lidar com crises, problemas e dificuldades. Uma geração de pessoas fragilizadas, o que tornava os Estados Unidos muito suscetível de uma conquista. E eles têm uma grande preocupação com isso, né? Então, temos que produzir cidadãos mais resistentes. E para produzir cidadãos mais resistentes, soldados, etc., nós precisamos de homens e mulheres capazes de lidar com problemas. Porque pensa bem, se você é muito sensível à catecolamina, tem um acidente. Primeiro eu. Porque o sofrimento é grande demais para você esperar. Você jamais vai se sacrificar por alguém. Porque você é incapaz de lidar com isso. Somente pessoas capazes de pensar conseguem fazer sacrifícios. Então, quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixeis cair em tentação, ele está dizendo a mais pura verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.